Boa noite, quarta-feira, 12 de fevereiro. O Notícias Tocantins começa agora com informações de Palmas e do interior do estado. A maternidade Dona Regina e o Hospital Geral de Palmas passaram por uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros e o Ministério Público. A avaliação apontou falhas no sistema de segurança na prevenção de incêndios das duas unidades. A maternidade pode até ser interditada. Com o objetivo de avaliar a situação da segurança em casos de incêndios. Em conversa com alguns bombeiros do estado do Tocantins, eu indaguei a eles como estaria a situação dos nossos hospitais em Palmas. E foi-me informado que alguns hospitais não estavam atendendo adequadamente às exigências de proteção e combate a incêndio e pânico. Diante disso, eu instaurei um procedimento chamado Inquérito Civil Público. E dentro desse inquérito civil público, eu convidei a participar os promotores da área da saúde. Diante disso, nós resolvemos fazer uma vistoria no local, para a gente constatar de perto como que estaria a situação desses hospitais. O pavimento do Hospital Dona Regina, com maior risco, é o terceiro andar, que não conta com sinalização e extintor de incêndio. Ainda segundo a promotora Kátia, outras situações foram identificadas no Dona Regina. Isso nos deixou muito preocupados, principalmente em relação ao terceiro andar da maternidade Dona Regina, que é onde fica a UTI pediátrica e a UTI neonatal. Porque nesse andar nós não encontramos nenhum extintor de incêndio instalado no local. Além da maternidade Dona Regina, o Ministério Público Estadual também realizou vistoria no Hospital Geral de Palmas, o HGP. Segundo a promotora Kátia, a diferença entre a situação do HGP e do Dona Regina é grande, mas a preocupação em resolver os problemas de ambas as unidades deve ser a mesma. E o governo do estado tem que atender a recomendação no prazo estabelecido. No HGP, a situação já é um pouco diferente, porque nós percebemos que os equipamentos básicos existem no hospital. No entanto, o que estaria faltando são algumas adequações, por exemplo, instalação de sinalização de rotas de fuga e saída de emergência e adequação de alguns elevadores, escadas e rampas. E também o treinamento da brigada de incêndio. Em ambos os casos, o Ministério Público do Tocantins vai fazer uma recomendação ao governo do estado e estabelecer o prazo para cumprir as medidas. No caso da maternidade Dona Regina, se a recomendação não for atendida, a unidade corre o risco de ser interditada. Se por acaso não houver o atendimento à nossa recomendação, nós iremos tomar outras providências, inclusive a ação judicial, podendo chegar, inclusive, em último caso, até uma possível interdição. São hospitais aí, como a gente mostrou na matéria, que eles são referências, Tanto a maternidade é referência no estado, como também o Hospital Geral de Palmas. O governo tem até 30 dias aí para resolver esse problema. Como disse aí a promotora, se não for resolvido, o hospital corre, sim, o risco de ser interditado e a gente vai acompanhar a situação. Imagina, pacientes num andar, que falta extintor, falta saída, placas para explicar a saída de uma emergência, de um caso de incêndio. A gente não pode esquecer aí da Boate Kiss, que foi uma tragédia nacional e a gente espera que esse problema seja resolvido. Em Paraíso do Tocantins, interior do estado, um corpo sem identificação há quase um ano está no Instituto Médico Legal e aguarda ser reconhecido pela família. O caso está chamando a atenção dos moradores. O repórter Ederson Andrade traz mais informações. E atualmente no IML Tocantins, em Palmas, Gurupi e também em Paraíso, são cerca de 9 corpos. 4 aqui em Palmas, 4 em Gurupi e 1 em Paraíso do Tocantins. Eu estou aqui com a Georgiana Ramos, que é diretora do IML Tocantins. Georgiana, o que acontece com esses corpos? Por quanto tempo eles ficam sob a responsabilidade do IML? Esses corpos, a legislação não trata de um tempo máximo. Tá? Então, eles ficam o tempo necessário para que a gente realize todos os exames para proceder à identificação. Porém, tem um tempo mínimo, né? Sim, o mínimo de 30 dias.
Tá? Corpos recentes, cadáveres recentes, a gente aguarda 30 dias e depois começa a divulgação. Tem um caso de Paraíso do Tocantins que chamou a atenção da comunidade, pois o corpo está no IML há quase um ano. O que pode acontecer com esse corpo, já que a família não procurou, e o que deve acontecer? Então, esse corpo ele chegou para a gente em março do ano passado. Né, a gente fez todo o procedimento, todos os exames e acionamos a nossa seção de antropologia, que é responsável para que um agente fosse a Paraíso atrás de mais informações, né, na tentativa de tentar descobrir quais eram os familiares dessa vítima. Mas, infelizmente, não tivemos sucesso e ficamos aguardando, né, que alguém procurasse por esse indivíduo. Como até agora ninguém apareceu, a gente provavelmente vamos ter que dar um destino a esse cadáver, né? Ou sepultamos ou doamos à universidade. E se, no caso, ele for doado e a família aparecer, o que acontece? Sim, a gente só faz a doação para universidades que têm termo de cooperação com a segurança pública. Então, a faculdade ela se responsabiliza de devolver esse cadáver, caso a família procure, e realizar também o sepultamento e pagar o serviço funerário. O papilomavírus, mais conhecido como HPV, é responsável por 90% dos casos de câncer de colo de útero entre as mulheres no país. O vírus também afeta os homens. A vacina está disponível na rede pública de saúde. Meninas e meninos devem ser imunizados, mas no ano passado, apenas um pouco mais da metade desse público compareceu ao posto de saúde para evitar a doença. E em 2019, o estado do Tocantins alcançou cerca de 45% da vacinação do público-alvo, sendo que a meta do Ministério da Saúde é 80%. Eu estou aqui com a enfermeira Diandra Rocha, que é gerente de imunização. Enfermeira, o que o Estado já está fazendo para mudar esses números e melhorar essa porcentagem e até alcançar a meta? Isso, devido a essa baixa procura, né, que a gente vem tendo ao longo dos anos, desde que a vacina foi implantada, a gente está buscando mesmo parcerias, principalmente com a Secretaria de Educação, que é onde encontra-se nas escolas o nosso público-alvo. Na próxima terça-feira, dia 18, o Estado vai estar realizando uma webconferência com a presença de 2 médicos oncológicos aqui do Estado, que vai estar sendo divulgado para toda a população, para poder estar assistindo, entendendo mais sobre o que é o HPV, sobre a importância da vacinação. Então, o que é o HPV? Vale a pena reforçar, né? O HPV, ele é o papilomavírus humanos, nada do que mais é um câncer que ele provoca, principalmente, inicialmente, verrugas nas partes genitais. E o público-alvo, qual é? O público-alvo para a vacinação, ele tem uma diferença de meninas e meninos. Então, para as meninas, a vacinação é de 9 a 14 anos de idade. E para os meninos, é de 11 a 14 anos de idade. A vacina está disponível em parceria com os municípios, não é isso? Isso. A vacina ela é disponível na rede pública nos 139 municípios e em todas as unidades básicas de saúde. Então, a população que faz parte desse público-alvo pode estar procurando a sua unidade de saúde mais próxima, que a vacina vai estar lá. Lembrando, você que se encaixa no público-alvo, também os pais, é importante fazer esse acompanhamento. Não deixe para depois e procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Pois é, como disse aí o repórter. Então aproveita já essa semana, pega a caderneta de vacina, leva o seu filho, lembrando aí que não só as meninas, mas os meninos também têm que ser aí imunizados. Então leva a caderneta de vacina para o posto, procura aí uma unidade mais próxima da sua casa, porque é importante sim essa prevenção. Olha, hoje uma operação conjunta entre as polícias militar e civil desarticulou uma organização criminosa acusada de emplacar mais de 200 carros roubados. Fazem parte dos suspeitos de integrar a quadrilha servidores do Detran, empresários e despachantes. A operação foi deflagrada em Araguaína, Tocantinópolis e Vanderlândia. Veja. Foram cumpridos os mandados de prisão preventiva contra 7 pessoas e de mandados de busca e apreensão em 12 endereços nas cidades de Araguaína, Tocantinópolis e Vanderlândia. Entre as pessoas presas preventivamente durante a operação estão os servidores do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, empresários que atuam na área de emplacamento de veículos e despachantes.
Foram cumpridos 17 mandados, dentre eles 7 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão. Os presos vão ser encaminhados para a CPP. A intenção da operação é desarticular uma suposta organização criminosa que frauda documentos aparentemente legais para utilizar em carros roubados e furtados. A organização investigada pelo Ministério Público abria processos de primeiro emplacamento junto ao Detran Tocantins, utilizando de chassi clonado, notas fiscais falsificadas e as placas e os lacres eram enviados do Tocantins para os estados onde os veículos se encontravam. O criminoso de outro estado, quando ele aplica o furto ou roubo desse veículo, quando ele rouba o furto desse veículo, ele faz contato aqui falando que roubou um veículo de especificação X. Então eles vão lá naquele banco de dados do Denatran, checam qual é os veículos fabricados naquele período, com aquelas características, pegam aquelas características daquele veículo, falsificam-se uma nota fiscal, já sabendo o destino da concessionária aqui, falsificam o endereço do proprietário, falsificam, aí, utilizando inclusive carimbos, cartorários, procurações públicas, falsificam toda essa documentação e montam-se o processo no despachante. O despachante, que faz parte dessa organização criminosa, ele faz contato com outro integrante da quadrilha, que é um funcionário público. Pois é, a gente fica observando aí, o nome que a polícia dá é organização criminosa. O cidadão comum chega lá no Detran para tirar um documento, às vezes leva dias aí, um sofrimento. Mas aí os ladrões, né, e todos os outros envolvidos, eles conseguem aí um documento falso rapidinho. Bom, daqui a pouco, governadores deixam de integrar Conselho Nacional da Amazônia e ainda comandam os bastidores para a eleição municipal este ano. Eu volto já já, não saia daí. 7h35, estamos ao vivo. O Notícias Tocantins está de volta, chama todo mundo para a sala aí, porque é um jornal para você, é um jornal para sua família, você que está voltando aí do trabalho, está chegando da academia, fica com a gente, viu? Vamos juntos aí até 7h45 da noite. Olha, o Notícias Tocantins é o único programa local que mantém repórteres correspondentes para atualizar as últimas notícias do que acontece em Brasília. E desta vez o assunto é a Amazonas. Tem a ver, e muito, com o ar que respiramos, os rios que correm em nosso estado, o meio ambiente, né? Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal para a vice-presidência. Com isso, os governadores dos estados deixam de integrar o conselho. Veja. O decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência foi assinado ontem. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença de várias autoridades, entre elas governadores da região norte, chefes dos executivos estaduais, que a partir de agora perdem espaço em ações ligadas à proteção da floresta. De acordo com o texto do decreto, o Conselho vai ser integrado pelo vice-presidente da República e por 14 ministros do governo federal. Antes, o órgão, que foi criado em 1995, tinha uma composição um pouco diferente e incluía os governadores da Amazônia Legal. Alguns ministérios importantes foram retirados da equipe, entre eles o da Educação e o da Saúde. A senadora Cátia Abreu fala que está preocupada com a falta de representação regional. Essa atitude eu quero repudiar, porque os governadores eleitos pelo povo brasileiro, pelo povo da Amazônia, precisam de cadeira nesse assento, porque eles estão representando, cada qual, segundo a Constituição, estão representando a população do seu estado. Então, eles têm responsabilidade sobre isso. E não é o vice-presidente da República que vai prever as ações da Amazônia sem ouvir sequer quem as representa. Parlamentares já prepararam uma documentação que vai ser encaminhada à Comissão da Amazônia na Câmara dos Deputados. A intenção é que o decreto seja revisto. Bom, já que a gente está falando aí de Amazonas, uma assinatura pode mudar o rumo do país. E tomara que seja para melhor essa decisão. A gente torce que os ministros cuidem bem do nosso ecossistema. E para saber se vai dar certo ou não, é nosso dever, como cidadão, acompanhar o trabalho de quem ocupa uma cadeira ou deseja ocupar, né?
E a campanha eleitoral aqui de Palmas já começou, pelo menos para os prováveis candidatos. E para te manter informado, bem informado, como anda os bastidores da política local. A gente conversa agora com o comentarista, colunista político e jornalista Luiz Armando. Boa noite para você. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui no nosso programa. E como a gente sempre fala, eu não quero falar de política. Tem que falar, tem que acompanhar os políticos, tem que acompanhar os candidatos, tem que acompanhar esse povo que ganha dinheiro público todo mês, né? Tem que acompanhar. E é você que vai trazendo as notícias aqui pra gente. Até porque a vida da gente é política, né? Tudo depende de vontade política. A cervejinha de sexta-feira, quem gosta, envolve política. É. E combustível também, a gente vai falar disso daqui a pouco. Luiz, para começar, né, a gente vai falar aí sobre a prefeita. O próprio partido que ela integra, ela não é a escolha do partido, né? Como é que fica a situação da Cíntia e qual é o plano do partido? Pois é, a Cíntia é o seguinte, a Cíntia atualmente ela não tem partido, ela é filiada ao PSDB, mas o presidente regional, o Ataíde de Oliveira, já disse que quer ser candidato e está em busca de também outro candidato, como foi o caso dessa semana, ele anunciando a chamada do ex-prefeito Raul Filho. É um problema para o PSDB. O PSDB não tem expressão eleitoral na cidade. A vantagem do PSDB na capital é a questão do fundo eleitoral e o fundo partidário. A Cíntia, por exemplo. Eu conversei com um deputado do MDB hoje, o MDB está de portas abertas para a Cíntia. Ontem, inclusive, o presidente regional do MDB esteve com o senador Eduardo Gomes em Brasília, que é também do MDB, conversando sobre esse assunto. Há uma resistência ainda e ela se limita à deputada federal Dulce Miranda, mas não há fechamento de questão nesse assunto. A prefeita também tem ao seu dispor o democrata. Ela é muito amiga e aliada de Dorinha Seabra, a deputada federal, presidente do Democrata Regional. Exato. Então, o PSDB mais perde do que Cíntia nesse racha que a Ataídes tem colocado para cima da Cíntia Ribeiro, ou seja, como se fosse um piloto japonês kamikaze tentando explodir o casco dos navios americanos. Ou seja, o partido não quer saber o partido da prefeita não quer nem saber a opinião do povo, né? O Ataídes tem um domínio do diretório e ele está com essa piniba com a prefeita. Então, agora a gente estava falando agora há pouco sobre combustível, que a política mexe com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Vamos falar agora sobre o ICMS do combustível, que ficou o governador vai retirar, não vai... Como é que fica isso? A gasolina, afinal, quero saber se vai baixar ou não. O governador entrou nessa vibe do Jair Bolsonaro, né? Só que a redução, a extinção do ICMS nos combustíveis do Tocantins representa uma renúncia fiscal de R$1 bilhão para o governo do Tocantins. Ora, o governo já deve 5 bilhões e 400 milhões de reais. Só para você ter ideia, eu conversei hoje com o técnico do governo, eles me disseram, Luiz, tem ainda muita coisa para se cortar no governo. Uma das coisas é o salário dos servidores. Mas vejam bem, o governo gastou ano passado 5 bilhões e 200 milhões de reais a despesa bruta de salários. Deste, 17% é comissionado. Ou seja, está distante essa realidade, né? Muito, muito. Bom, fica aqui comigo que eu vou chamar rapidinho aqui um comercial, porque eu tenho uma ótima notícia. Daqui a pouco... A gente já pode chamar agora matéria? Bacana, então vou chamar, a gente não vai para o comercial, não. Um grupo de empresários do Tocantins e do Maranhão percorre ao longo da semana o circuito do Jalapão. A iniciativa veio de um convite dos senadores o Everton Rocha, do PDT, do Maranhão, e da senadora Cátia Abreu. O passeio com os convidados é parte de um plano de união entre os dois estados para criar a rota turística do Matopiba. A estrada de pedra e areia que leva as belezas do Jalapão também dá acesso ao que pode se tornar um dos maiores roteiros turísticos do Brasil. Vamos inaugurar oficialmente a Rota Matopiba e unindo todo o Jalapão com a nossa Chapada das Mesas e oferecendo aí o nosso lindo Piauí. Então eu não tenho dúvida que vai ser uma nova rota e que vai ajudar muito economicamente essa região. Embarcados em UTVs, que são esses carros especiais para trilhas, um grupo de empresários dos dois estados está conhecendo um pouco mais sobre esse lugar incrível, um dos maiores redutos de belezas naturais do país. Na verdade, a primeira impressão é que fica excelente, é lindo o Jalapão, tá? Isso aqui não tem igual em canto nenhum do mundo. Quero parabenizar a senadora Cátia por ter nos recebido aqui com toda boa vontade, com todo o coração. Ela é excelente, né? E não tem palavras, o Jalapão é único.
O projeto é fruto da união de forças no Congresso para criar a rota que contempla os estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Uma mostra que, para a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, pode ajudar e muito no desenvolvimento econômico dos 4 estados. Então será uma rota maravilhosa. E quem será o carro-chefe dessa rota do Matopiba? O Jalapão, que é mais conhecido às vezes do que o próprio Tocantins. Então nós temos que aproveitar esse nome do Jalapão e transformar essa rota numa rota nacional e numa rota internacional. O grupo segue desbravando esse cenário paradisíaco do Tocantins e depois deve avançar com essa expedição nos destinos dos outros estados que compõem a região do Matopiba. A ação é acompanhada pelo SEBRAE e os próximos passos serão para ajudar a preparar pontos como mão de obra, infraestrutura e qualificação do serviço para que a região valorize cada vez mais esse importante segmento da economia. A beleza natural está aqui posta. O que nós precisamos fazer, e isso o SEBRAE vem fazendo, é capacitar, criar uma estrutura capaz de receber bem aqueles clientes, aqueles turistas que vêm de fora, conhecer essa maravilha que está aqui e que precisam ser bem tratados, que precisam ser recebidos da forma adequada e, sobretudo, conhecer as necessidades da região do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de divulgação de informações. Tanto nós vamos integrar o Jalapão nessas outras rotas para que a gente possa oferecer essa alternativa para os visitantes que venham ao Jalapão, como também aqueles que buscam a Chapada das Mesas ou os cânions no Piauí possam conhecer as belezas do Jalapão. Conheça sim a beleza do Jalapão. E essa iniciativa aí, né, essa rota, com certeza, quando for colocada em pauta e no papel, ela com certeza deve estimular a economia, o turismo, valorizar, né, a comunidade, valorizar o povo da região e, é claro, atrair os turistas, preservando sempre a natureza. Bom, uma excelente quarta-feira para você. Eu desejo uma boa noite. Até amanhã, ao nosso encontro depois da janta. Até lá.